Entender como funciona o processo de envelhecimento com certeza nos dá poderes de, através das nossas escolhas e hábitos saudáveis, literalmente escolher retardar o envelhecimento precoce e ainda aumentar a longevidade, a expectativa de vida dos nossos animais. Se sabe que os cães que mais viveram na história não se alimentavam de ração e ainda compartilhavam de hábitos saudáveis. Então vamos bater um papo sobre longevidade. E hoje com um cenário um pouco diferente, né, pessoal? Feriadão terminando. Como vocês sabem, eu moro em Itapema, um pouco mais longe de Balneário, então eu estou em casa e com a companhia da Florinha, da minha gatinha. Ela tá um pouquinho estressada, ela acabou de entrar no cio, né? Mas estou aqui perto dos meus bichinhos hoje para falar com vocês sobre um assunto tão importante. O Aipim também tá ali, mas ele é um pouco menos sociável, né? E com certeza esse é um assunto que interessa a grande maioria dos tutores, né? E é um assunto que eu também adoro falar a respeito, já que é justamente sobre isso que a gente estuda, né, pessoal? E trabalha aí com a produção de alimentos naturais, alimentos saudáveis. Então, vamos entender como tudo isso funciona. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Bastante gente entrando, né, prontos para aprender mais de como é que a gente pode aí, então, ter, né, oferecer melhores escolhas e melhores hábitos aí para prolongar a vida dos nossos pets. Bom, o que acontece quando a gente envelhece, né? As nossas células saudáveis, elas sofrem um processo de autofagia, que a gente chama, né? Ou seja, elas mesmo têm a capacidade de limpeza do organismo, né? Então, elas mesmas crescem e acabam... A Florinha aí, acabam se matando, né? Fazendo o processo de autofagia e com isso levam consigo aí todos os detritos, os restos, né? Que a gente não quer no nosso organismo. Já quando essas células não são saudáveis, à medida que elas vão envelhecendo, elas não morrem, elas se tornam zumbis. E o que é que acontece? Por elas não morrerem e se tornarem zumbis, elas acabam contaminando, né, células saudáveis e assim começa o processo de envelhecimento geralmente precoce, né, pessoal, dos animais. Porque eles já estão em uma condição onde o organismo não está saudável, ou está inflamado, ou já possui uma doença, ou estão obesos, estão fora do peso, né? Então tudo isso acaba ajudando aí, né, na formação e no alto índice dessas células zumbis, são literalmente células zumbis, né, que são tão estudadas hoje para a promoção da longevidade. Isso não é somente na medicina veterinária, isso também é válido na medicina humana, né? Então, os colegas médicos veterinários são os únicos que indicam uma alimentação industrializada, né, promovendo a saúde dos pets. Isso não faz o menor sentido. Tanto que os médicos indicam para nós, né, que sejam aí mudados hábitos, exercícios regulares, né? Tanto que os cães que mais vivem, eles têm tudo isso em comum. Primeiro, não consumir ração, né? Depois, eles têm hábitos de vida extremamente saudáveis, né? Então, eles geralmente são cães de pastoreio, que vivem fazendo exercício, que vivem também em restrição calórica, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E são cães que têm uma diversidade grande de alimentos naturais, ou seja, a microbiota deles é muito saudável. Também, né, aí levando a gente a entender que o intestino, a microbiota, faz toda parte, né, faz todo um papel importante também na questão da longevidade. Mas hoje a gente vai procurar entender, né, essa relação, por que a ração não é o alimento ideal para promover a longevidade. Primeiramente, a ração, ela é um alimento que tem menos de 10% de umidade, né, gente? Então isso é a mesma coisa que você comparar, você sempre tá ingerindo um alimento seco. Você vai precisar compensar
né, com a ingestão de água, você vai precisar compensar de alguma forma. E alimento seco, alimento sem umidade, não é naturalmente ideal, mas a gente precisa disso pela praticidade que a gente busca na ração. Os fabricantes, pelo seu prazo, né, de prateleira, isso é muito importante. Então, a ração dura 2 anos, né, depois que você abre ainda dura um tempão, né, sem estragar, no máximo rancifica. Então, a gente já vê aí, né, que tem alguma coisa errada. As rações também contêm muitos aditivos químicos, muitos, né, inúmeros. E esses aditivos químicos, muitos deles também conhecidos aí por promover o aparecimento de doenças. Inclusive tem um estudo que mostra que os cães que consomem ração possuem sim o organismo muito mais inflamado do que cães que consomem dietas naturais. É fácil entender isso, gente. A gente adota, né, esses conceitos para nossa vida também. Por que que com eles deveria ser diferente, não é mesmo? Então, justamente. Fora isso, gente, a ração, ela tem um teor muito elevado de carboidrato. Se sabe que o carboidrato ele não é essencial na alimentação dos pets, né? Ele é importante sim, eu considero ele importante, mas a gente tem que ter teores saudáveis de carboidratos na dieta. E é isso que a gente faz com a alimentação natural. A gente calcula o quanto que a gente quer de carboidrato. E não só isso, mas quais carboidratos que a gente vai usar, não é mesmo? A gente utiliza aí tubérculos, a gente utiliza grãos, a gente utiliza ingredientes que vão trazer benefícios nutricionais, vão trazer fibras, vão trazer uma função. Já a ração, ela escolhe ali como fonte de carboidrato algo que não tenha tanto valor nutricional e que seja economicamente super viável para eles, né? Então, interessante para a indústria e nada interessante para o organismo dos nossos pets. Somente esses motivos, e eu poderia me alongar aqui, né, devem ser o suficiente para a gente entender do porquê que a ração não é o alimento ideal e porquê que, obviamente, né, a alimentação natural é sim a melhor escolha se a gente quer que os nossos pets vivam mais. Inclusive, quem conhece, sabe e pode afirmar aqui que os resultados de uma dieta natural são muito Flora tá brincando aqui com o meu pé. Olha, fazer aula em casa tá sendo um desafio agora, né? Miar pra cá, brincadeira pra lá, né? Mas enfim, gente, a ração, ela definitivamente é muito difícil a gente trabalhar com o alimento ideal se for falar de ração, né? Mas a gente entende que nem todo mundo pode ser adepto de uma alimentação natural e por isso é importante a gente entender como é que funciona o processo de envelhecimento e como que os nutrientes conseguem agir dentro do organismo, no DNA do organismo. Sim, a gente consegue modificar o que a gente quer, o que a gente busca no organismo a nível celular. Isso é literalmente, né? Cuidar do terreno biológico, não somente dos sintomas das doenças, tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente ajuda as células a ficarem saudáveis, a gente ajuda a combater as células zumbis e evitar com que elas se formem, né? A gente consegue aí trazer mais saúde para nosso organismo, para as nossas células, para a microbiota. É isso que a gente busca com a alimentação. Meu Deus do céu, Florinha. Ela tá aqui no meu pezinho brincando. Pessoal, desculpa aí. Olá, cheers, Van de Pet. Bastante gente aqui comigo, boa noite. Miau, miau pra lá, miau pra cá, gente. Fazer aula com um gato no cio, eu tinha esquecido disso, né? Desse detalhe que ela poderia começar a miar. Pouco tempo com a Annie já dá pra ver mudança no pet. Estou aqui vendo na prática com a aluna. Gente, quem conhece, assim, se você nunca teve a oportunidade de oferecer alimentação natural, faz o teste por 1 mês e vê a diferença no organismo e daí você toma essa escolha se você quer ou não continuar com essa dieta, se você pode ou não. De toda forma, daqui a pouco a gente vai dar algumas sugestões de como fazer, né, para pelo menos aí proporcionar uma melhor qualidade de vida. Bom, a gente fala tanto de antioxidantes, né? E inclusive hoje os antioxidantes são muito estudados, como eu falei, não só na medicina veterinária, mas também na medicina humana, com esse objetivo de aumentar a longevidade, de combater as células zumbis que estão diretamente relacionadas com longevidade.
Outra estrutura que está diretamente relacionada com a longevidade é o que chamamos de telômeros, que são estruturas, né, uma pontinha ali do nosso DNA que está dentro da nossa célula, que vai encurtando à medida que a gente envelhece. Está relacionado, né, o envelhecimento com o encurtamento do telômero. Existem nutrientes, existem substâncias que são capazes de aumentar esses telômeros. É tão fantástico como a nutrição atua, né, que realmente a gente fica aí tentado a cada vez mais aproveitar e tentar trazer os benefícios dos alimentos para a nossa vida e para a vida dos nossos pets, né? De forma fácil, de forma tranquila, não somente com alimentação natural, mas com hábitos saudáveis. Até porque, gente, é interessante, né, a gente saber que não são, né, somente a dieta que interfere, claro. Rotina, exercícios, a gente não vai entrar nesse mérito na aula de hoje, mas é claro, né, que um bem-estar psicológico mesmo é fundamental para isso. Mas eu quero trazer aqui, já que a gente está falando de alimentação, que tão importante quanto qual é a alimentação que você vai dar para o seu pet, é quando você vai dar essa alimentação para o seu pet. Então, é muito bem-vindo, pessoal, o jejum, muitas vezes, né? Então, o pet para de comer, a gente já se desespera, a gente faz de tudo, dá um monte de petisco, não quer deixar o pet pular uma refeição, às vezes os pets se alimentam 3 vezes por dia, os pets já estão acima do peso, né? Então, isso acaba prejudicando completamente o funcionamento do organismo. A restrição calórica, ela é muito bem-vinda, e ela também faz um papel muito grande nessa longevidade. Então, se você não dá alimentação natural, se você dá ração, essa é uma ótima forma de você começar, fazendo janelas de alimentação. Claro que o seu animal precisa ser saudável, precisa passar por um acompanhamento, né? Se o seu pet tiver algum problema de saúde, como gastrite, como diabetes, ele não vai poder ficar muito tempo em jejum, sem se alimentar. Então, a gente está falando de cães saudáveis e sempre contar com acompanhamento veterinário. Porém, o jejum, ou seja, a restrição calórica, por isso que eu não estou falando só de obesidade aqui, né? É claro que a gente tem que emagrecer os nossos pets, a gente tem que entrar no peso ideal também por esses motivos, mas a restrição calórica no sentido de quando comer também é muito importante. Ela é capaz de reduzir inflamação, ela é capaz de reduzir risco de câncer, né? De trabalhar com uma melhor reserva energética. Então, pessoal, o jejum intermitente, que também é tão famoso, tão comentado na medicina humana, também é bem-vindo na veterinária. Você pode começar fazendo imediatamente isso em casa. Criar uma janela ali, né, de 8, 10 horas, não sei como é que você pode começar, aonde o seu pet vai se alimentar. E o restante daquele tempo não. Por isso, hoje vem sendo feitos estudos também indicando que os pets se alimentem somente uma vez por dia. Essa é uma outra coincidência entre os cães que vivem mais, né, que viveram historicamente muitos anos, né? Eles não se alimentavam como hoje os nossos pets aqui dentro de casa se alimentam. Eles comiam uma vez por dia, olha lá, né? Volta e meia eles ficavam 2 dias em jejum por vontade própria, né? Por causa do organismo deles mesmo, eles não comiam, respeitavam aí o instinto dos animais. Então, pessoal, a alimentação ela está completamente relacionada com a longevidade. Se a gente quer que os nossos pets vivam mais, vivam melhor, a gente precisa sim começar a incluir alimentos naturais, né? Não falando só de alimentação natural, mas alimentos naturais. O que antes se falava, não, ou você dá alimentação natural, ou você dá ração, e deu, a gente não tem outra escolha, porque senão vai estragar tudo, né? Sim, você tem que acompanhar, você tem que fazer isso de forma consciente, mas não, cada mordida menos que seu pet dê de ração e a mais de alimentos naturais é benéfico para ele. Por isso que nós estamos aqui produzindo alimentos saudáveis em forma até mesmo de petisco. Para quem não pode dar alimentação natural, pelo menos poder tirar os petiscos industrializados. Gente, porque petisco industrializado faz sentido nenhum, tá? Nenhum. A gente só está acrescentando mais carboidrato inadequado,
mais aditivos químicos, mais corantes, mais conservantes, tá? Então, sim, se você oferece uma parte de alimentação, de alimentos naturais, como dieta, e tem gente que até faz dieta mista, né? Você vai estar ajudando, né? Vai estar favorecendo o organismo do seu pet a viver mais, a viver melhor, as células a serem mais saudáveis, a serem nutridas. Pessoal, a nutrição é tudo, né? É um dos principais pilares da longevidade, com certeza é a nutrição. Então, se você compra ração no mercado, se você só compra ração a granel, né? Está na hora de a gente começar a rever hábitos se a gente quer que os nossos pets vivam mais do nosso lado. Pelo menos, né? Entenda de alimentos, compra uma ração premium, super premium, foca na qualidade dessa alimentação, inclua alimentos naturais, saiba como incluir de forma fácil, a gente consegue fazer isso, a gente vive dando dica, né, de como fazer isso aqui, e principalmente pense nos petiscos. É a forma mais fácil de você começar a instituir uma dieta saudável para o seu pet. Cortar completamente qualquer tipo de petisco industrializado, tá bom, pessoal? Ó, se a gente já tava falando, né, a dieta, pessoal, ela é capaz de modificar genes. Ela é capaz de atuar dessa forma dentro do organismo. É muito poderoso isso, é um assunto muito sério. E tem muitos nutrientes, né? Muitos nutrientes que a gente pode listar, que realmente seria aí assunto para até uma outra aula. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer, começar a introduzir para preservar a saúde dos pets. Lembrando sempre dos cães que viveram muitos anos, né? A restrição calórica, ou seja, se o seu pet é obeso, nós precisamos emagrecer esse pet, nós precisamos deixar ele dentro de um peso ideal. É o primeiro passo, tá, pessoal? Tirar tudo que é industrializado de petisco, colocar alimentos naturais, né, na rotina do seu pet. Ah, mas o meu cachorro não come fruta, não come verdura. Aí a gente precisa começar a mudar hábito, porque ele está acostumado, o paladar dele está acostumado com o que é inadequado, tá? Aquelas vacinas industriais fazem muito mal, mesma coisa vale para aqueles ossos de brinquedo. Vacina industriais, será que é isso que você quer perguntar mesmo? Olha, vacinação, gente, a gente tem aí, né, um monte de opinião relacionada a esse assunto. A gente precisa vacinar os nossos pets, com certeza. O que muitos veterinários alegam é que a gente não precisa vacinar todo ano o nosso pet. Porém, se a gente não for vacinar todo ano o nosso pet, nós precisamos anualmente fazer o teste de titulação de anticorpos, né? Eu sou super a favor disso, da gente medir os nossos anticorpos, né, antes de vacinar de novo os nossos pets. Fora da raiva, que também é obrigatório e tudo mais, né? Mas, ó, ela não é vacina, corretor. Mas enfim, já fiz aí alguma coisa sobre a vacina. Ossos de brinquedo, gente, aqueles ossinhos brancos de couro, eles são terríveis, tá? Eles são horríveis, a pior coisa que inventaram. Tanto que eles custam o quê? 10 centavos, 50 centavos, né, gente? Pelo amor de Deus, os cachorros adoram, né? É uma forma de mastigação deles, mas é perigoso. Aquilo se torna uns chicletes. O processo de produção daquilo, quem é aluno da comunidade sabe que a gente coloca o vídeo lá da produção. É horrível, gente. Por favor, não ofereçam esse tipo de alimento. Bacons industriais. Meu Deus do céu. Imagina a composição desse produto, né? O bacon nada mais é do que a barriga de porco, né? Defumada. Também contém aí, né, sódio e tudo mais, mas ainda é um alimento natural, né? Agora, imagina um bacon industrializado. Que é que não é? Aqueles bifinhos, né? Terríveis, gente, terríveis. Vamos oferecer aí petiscos naturais, tá? É o primeiro passo, com certeza. Bom, pessoal, quem não pode dar a N, então revisãozinha, quem não pode oferecer a N, por favor, tenta, né? O que é que a gente pode fazer, então? Uma das alternativas que eu mais vejo hoje é a gente fazer a dieta mista. Já que, pessoal, naquele estudo que eu tava comentando com vocês, da inflamação, né?
que cães que se alimentam com ração possuem uma maior inflamação. Temos outros estudos também, que eu já postei nos stories também, né, que incluir vegetais laranjas e verdes reduziram aí a incidência do câncer de bexiga de cães da raça Scottish Terriers, né? Somente a inclusão disso. E esses estudos aí mostrando que uma dieta que seja até menos de 80% de industrializada, ou seja, da ração, se você der 20% ou mais de comida natural, você já vai estar aumentando aí a chance do organismo ter menos inflamação. Aqui em casa, minha cadelinha idosinha parece uma adolescente, pois come a N. Olha, veja, né? A gente vê na disposição, em tudo, né? Ó, boa noite. Meus cães amam pão. Então, gente, é esse tipo de hábito que a gente tem que evitar agora. Eu aposto que o seu pet está acima do peso. Flávia, me confirma. Seu pet está acima do peso? Ele tá gordinho? Ele tá rechonchudo? Porque ele já consome ração. Aí ele ainda come pão, né? Que é totalmente calorias vazias, cheio de açúcar, cheio de coisas que não fazem, que ele não precisa. Começa a dar um pedaço de carne, começa a dar um pedacinho de ovo, começa a dar um queijinho branco, começa a oferecer outro tipo de petisco para ele, tá? Proteínas vegetais, carboidratos de baixo índice glicêmico. Isso mesmo, é o que a gente procura trabalhar, né? Com alimentos que sejam saudáveis pra gente e pra eles. Aí esses dias me perguntaram do milho, né? Ah, mas o milho na alimentação pet é proibido. Então, assim, a gente até entende os veterinários que condenam a utilização desse tipo de ingrediente, mas é como forma principal de carboidrato. Ou seja, uma ração feita de milho, teu cachorro vai comer milho, 50% da comida dele todo dia é milho. Aí não é legal. Não é que o milho é proibido. A gente até tem receita de bolo de fubá que a gente já fez, né? Mas isso é pra você oferecer um petisco saudável, um petisco natural, eventualmente, esporadicamente. Lembra que eu tava falando do jejum, da restrição calórica? Isso também vale para os petiscos. Os petiscos também podem ser vilões, mesmo que naturais. Mesmo que sendo frutas, vegetais de baixo índice glicêmico, tá, pessoal? É tudo uma questão de moderação. O alimento, ele pode ser remédio e ele também pode ser veneno, se a gente não souber como fazer isso, tá? Então, busquem conhecimento, busquem orientação profissional. Nutricionista não é somente para formular alimentação natural. Também pode formular aí uma dieta mista que vai trazer um super resultado também para você. Já é um ótimo começo se você fizer uma dieta mista para esse animal. O que é dieta mista? Nada mais do que muitas pessoas já fazem, que é misturar um pouquinho de comida de verdade na ração, mas fazer isso de forma consciente, buscando aumentar a qualidade de vida e longevidade dos nossos amigos. Ó, minhas pets amam ovo cozido. Muito melhor, infinitamente melhor a gente dar um ovo, um pedacinho de ovo cozido, compartilhar com os nossos pets, né? Compartilhar o brócolizinho que sobrou da salada sem tempero, compartilhar um pedacinho de queijo, compartilhar do que bacon industrializado, ossinhos branco de couro, pão francês, gente. Isso aí tá no hábito de muita gente. A gente peca muito nisso. Pessoal, o cachorro não abre a geladeira. Depende de nós, são os nossos hábitos aí que vão proporcionar uma melhor qualidade de vida, tá? A N é bom para insuficiência renal. Com certeza absoluta, por causa do primeiro motivo que eu tava falando lá. É um alimento rico em água. Só aí o paciente renal ganha disparado na alimentação natural do que na ração. Porém, tem que ser adequada. Tem que ser uma dieta restrita em fósforo, né? Então ela tem que ser formulada por um profissional. Ela é uma dieta terapêutica. Mas olha, os renais, eles possuem aí... Porque a ração renal, gente, ela tem aí um teor muito baixo de proteína. A gente já tem um teor muito baixo de proteína numa ração normal, né? Porque é muito carboidrato, então, consequentemente, é menos proteína do que a gente costuma utilizar, por exemplo, na alimentação natural, né? A do renal, então, nem se fala. Porque não tem ração para grau 1, grau 4, é tudo a mesma. Aí é uma ração muito gordurosa, muito carboidrato, muito mais carboidrato, muito menos proteína, tá? Então, olha, alimentação natural fora a palatabilidade, né? Eles perdem fome, é um problema muito sério. Então, aí, com a alimentação natural, eles ganham
o prazer de se alimentar. Só aí, meu Deus, a vantagem já é muito grande, né, em relação à ração. Pessoal, é isso. Eu só queria trazer mesmo um recadinho pra vocês, fazer a gente pensar um pouco como que está aí ao nosso alcance, o que é que a gente pode fazer pela alimentação dos pets. É difícil, trabalhoso, mas só em ver como se alimenta muito melhor, os benefícios que tem, vale a pena todo o esforço. Com certeza, gente. Olha, é o que eu escuto de todos os tutores que oferecem alimentação natural. A gente tem que abrir mão, sim, né? Mas a gente tá aí, a gente sempre investe tanto em tantos acessórios, em coisas que são supérfluas, né? Em banho, em cama, em coleira, até em ração. Ração não é barato também, né, pessoal? E daí a gente, por preguiça, por falta de praticidade, por falta de querer se doar ali um pouquinho, a gente não promove, né? Não estou julgando quem não dá alimentação natural, mas eu tô aqui trazendo um alerta, que mesmo que você não dê alimentação natural, você pode fazer mais pela alimentação do seu pet. Não é assim 8,888, né? A gente consegue sim. E muita gente falava que não, né? Que não, então só dá ração mesmo. É melhor ou só ração ou só alimentação natural. Não, gente. Trazendo alimentos naturais para a vida dos pets, comprovadamente em estudos, melhora a qualidade de vida e aumenta a longevidade deles. Tá bom? Era isso que eu queria trazer de recado para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se que a gente está sempre à disposição de vocês, tá, pessoal? Para qualquer comentário, qualquer sugestão, qualquer dúvida, para poder ajudar aí vocês e seus pets. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite para vocês e até amanhã, né? Amanhã, quarta-feira, voltamos à rotina normal.